Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao nosso canal da Igreja Tal da Graça, o nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado, de estar juntamente conosco para mais uma meditação. Semana passada nós não tivemos meditações, eu tirei uma semana de folga, né? Mas foi em prol de algo muito importante. Nós fizemos uma visita na IPUB, né, lá do pastor Jânio Miranda, lá com os irmãos. Foi uma bênção. Nós ministramos lá um estudo sobre louvor e adoração. Foi um domingo pela manhã muito prazeroso, com a presença de Deus, com o seu Espírito movendo nossos corações. Mas hoje a nossa meditação está no livro de Romanos, no capítulo 7, no versículo 18 em diante, que diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside, a lei de que o mal reside em mim. Muitas pessoas têm falado, têm pregado sobre esse tema de uma forma interessante. Eu não vou tirar os méritos nem a interpretação, de nem dizer que está certo ou está errado, mas hoje nós vamos fazer uma meditação dentro de um contexto um pouco diferenciado, dentro de um contexto que quase muitas pessoas talvez não tenham um conhecimento, não tenham entendido perfeitamente, ou então o entendimento não chegou aos seus corações. O apóstolo Paulo está falando aqui que dentro dele habita, ou seja, há um conflito, há um confronto entre o bem e o mal. Dentro dele existem duas leis que estão em combate para dominar o seu ser. Uma lei que ele define como a lei do pecado, a lei da natureza humana, a lei de transgressão, e do outro lado a lei espiritual, a lei da vida, a lei do bem. E esse combate que existe dentro dele, ele traz à tona uma realidade que muitos estão vivendo hoje em dia. É que na tentativa de procurar fazer a coisa certa, porque dentro de cada um de nós existe o que é certo, dentro de cada um de nós existe o bem, nós sabemos que existe o bem dentro de nós, mas quando nós queremos fazer o bem, ou seja, o bem está em nós, mas quanto ao querer fazer o bem, isso nós não conseguimos fazer. Quando nós tentamos fazer o que é certo, o que é correto, deparamos com uma realidade adversa, uma realidade na qual nos faz entender que na tentativa de fazer o bem acabamos por fazer o mal. Mas por que isso acontece? Porque o nosso entendimento ainda está engodado, o nosso entendimento está ainda obscurecido, o nosso entendimento acerca da nossa existência ainda está oculto para nós, e precisa que esse entendimento seja revelado. E quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele está escrevendo uma espécie de memorial da graça. Ele está falando acerca da graça de Deus. Ele está falando sobre a lei de Cristo, a lei espiritual, a lei da qual está acima de todas as leis. A lei que nos revela o caminho para fazermos o que é certo. E isso também nos traz uma coisa interessante, um ponto importante. Isso nos revela que quando Adão transgride lá no Éden, quando ele come, o ato de comer, a alegoria do fato dele comer o fruto, esse termo alegórico de comer, significa que ele introduziu o conhecimento do bem e do mal dentro do seu coração. Mas ele introduz o conhecimento do bem e do mal por meio de sua própria capacidade, por meio do seu próprio entendimento. Ele se coloca diante desse conhecimento do bem e do mal como a fonte dela. Ele remove Deus do centro, ele remove Deus do seu posto de fonte do bem e do mal, e ele se coloca no lugar de Deus. Aí está o grande erro do homem, em se colocar como aquele que detém o conhecimento absoluto do certo e errado.
E é nisso que reside a transgressão. Mas por quê? Será que nós não temos a capacidade de escolha? Será que esse livre-arbítrio que Deus nos deu é fajuto? É um livre-arbítrio fraudulento? É um engodo? É um engano? É uma mentira? É aí que está a maravilha da graça, porque quando Deus cria o homem, Ele cria também o livre-arbítrio. Ele deixa ao encargo do homem fazer a escolha correta. E quando o homem fez a sua escolha, ele optou em ser a fonte do conhecimento do bem e do mal. E aí, quando ele se coloca como a fonte, é quando surge o conflito interior. É quando o bem e o mal passam a coexistir dentro do homem, não de forma complementar, mas de forma uma tentando contrapor a outra. É como se eles fossem contraditórios, o que vai de encontro com a palavra de Deus, porque quando nós lemos as Escrituras e vemos Deus afirmar que tanto o bem como o mal, como a luz e as trevas, para Ele é a mesma coisa, isso reflete uma realidade totalmente diferente das nossas. Porque quando nós olhamos para o bem e quando olhamos para o mal, olhamos como uma forma distorcida. A maldade existencial do homem é uma maldade perversa, é uma maldade que realmente leva ao homem à deteriorização, tanto física como moral, como intelectual e, acima de tudo, existencial. Quando o apóstolo Paulo revela isso, dizendo que dentro dele há esse conflito, ele está dizendo que existe em nós um combate, um embate, para tentar dominar a nossa essência primária, para tentar dominar o centro de nossa existência, que é o nosso espírito. Então, quando nós, por meio disso que Paulo fala, quando nós tentamos fazer o bem, nós acabamos por fazer o que é errado. E como corrigir isso? A única forma de se corrigir isso é através de Jesus Cristo. É através daquilo que Ele nos ensina como verdade. É através daquilo que Ele nos ensina como comportamento. É através daquilo que Ele nos ensina como uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de ver a realidade, uma nova forma de encarar quem somos, uma nova forma de se colocar diante de Deus, uma nova forma de se ver a graça. E que nova forma é essa? A primeira coisa que nós vemos em Cristo é que em Cristo não há lugar a falsificações, não há lugar a implementações, não há lugar a perunducalhos. Não tem como nós colocarmos enfeites, não tem como nós modificarmos o que somos. Nós precisamos ser o que somos diante de Deus. Porque sendo o que somos, nós, uma vez abraçando o Evangelho da Graça, uma vez observando a vontade de Deus por meio de Cristo Jesus, por meio do seu Evangelho, exercitando suas palavras na vida, no dia a dia, nós vamos sendo aperfeiçoados, as nossas imperfeições vão sendo corrigidas, nós vamos crescendo na graça, vamos crescendo em Deus, vamos crescendo em Cristo. À medida em que tomamos nossas vidas e caminhamos com Cristo na direção do Calvário, onde todo ser crucifica tudo aquilo que o impede de estar livre, crucifica tudo aquilo que nos escravizava, para que por meio da ressurreição de Cristo e assim na nossa própria ressurreição, possamos ressurgir com liberdade, com vida e vida abundância. A nossa meditação de hoje fala sobre o conflito existencial. Fala do bem e do mal coexistindo dentro de nós. Mas para entendermos de fato o Evangelho de Cristo, precisamos entender que tanto bem e mal, eles possuem a sua carga positiva. Eles nos ensinam a viver. Eles nos ensinam a ver a realidade. E quando nós entendemos isso, vemos que o bem e o mal, eles coexistem de uma forma complementar. O mal vem para nós como uma forma de nos mostrar o que nós precisamos fazer, o que precisamos evitar, o que precisamos deixar para trás, o que precisamos resistir para podermos assim experimentar o que é de bom. O mal existe como um alerta, como se fosse um sinal vermelho que nos diz, dentro da nossa existência, que é o momento de parar, refletir, meditar e tomar as decisões corretas.
É aquele momento em que você está pronto a explodir. Você tem que olhar para dentro de si e ver que é necessário o domínio próprio para evitar um conflito desnecessário, para evitar um dano desnecessário. É aquele momento em que as pessoas tentam de todas as formas te fazer se revoltar, a suscitar o ódio dentro do teu coração, e aí você para diante disso tudo e vê que o amor prevalece sobre o ódio. É o desejo de fazer a bondade, mesmo sabendo que aquelas pessoas que vão receber o que é de bom de ti são as mesmas pessoas que jogaram pedra, que te crucificaram, que cuspiram na tua face e que te denegriram. O bem e o mal coexistem dentro de nós, mas cabe a cada um de nós escolher o caminho que nos leva no direcionamento de Cristo, a fim de que possamos, assim, entender e experimentar a melhor coisa de todas, que é a vida em Cristo. O bem e o mal coexistem, mas se estamos em Cristo, tanto o bem quanto o mal servem como degraus de elevação espiritual. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima meditação diária, se assim Deus nos permitir. Até a próxima, gente.